Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e para hoje temos o Lidos de Fevereiro. Fevereiro foi um mês muito produtivo para mim, eu consegui ler bastante. Vários desses livros eu tinha colocado como meta do mês porque era o mês do meu aniversário e eu queria fazer o máximo de leituras possível que eu pudesse me divertir e tornar o mês do meu aniversário um mês memorável. Então, no mês de fevereiro eu li O Poder do Subconsciente, Tithe, Valente, A Princesa Perdida de Oz, Reino de Ferro, From the Wizarding Archive, Better Than the Movies, Bom Dia Tristeza e O Corcunda de Notre Dame. O primeiro lido do mês foi O Poder do Subconsciente. Ele é um livro de autoconhecimento que traz muitas reflexões interessantes sobre como temos o poder de mudar a nossa vida para melhor dentro de nós mesmos. Ele fala sobre como nossos pensamentos, sentimentos influenciam em nossa vida externa, dá dicas e conselhos sobre conceitos e ações que levam a uma realidade mais positiva, separando por áreas. O autor é bem direto, objetivo e prático nas lições, mesclando pontos de vista ligados à religião, mas para quem não crê também fatos científicos e leis do universo. O livro atende uma boa variedade de público, pensando em várias situações, dando exemplos reais e nos fazendo entender que o que pensamos e sentimos criamos, e criamos aquilo em que acreditamos. Para ele, eu dei 4 estrelas. Segundo lido do mês foi Tithe, que é um livro que eu resolvi colocar na minha TBR como um presente por ser da minha autora favorita. E além disso também ele faz parte dos meus 26 livros para 2026. Ele conta a história da Kai, que é uma garota que vive uma vida bem fora dos eixos. Ela e a mãe dela vivem em um constante aperto financeiro, mas apesar disso ela é divertida, feliz e bem diferente dos outros, já que ela via seres mágicos quando mais nova. E ela pensa que não tem mais essa habilidade até que ela encontra um homem que aparentemente vive entre os seres mágicos, feridos em uma floresta, e após ajudá-lo, ele diz que vai responder 3 perguntas sinceramente. Assim, não só ele começa a fazer parte da sua vida, mas seus amigos fadas voltam, ela conversa com Bruxa do Cardo e se vê em uma missão, que é fingir ser um tributo ou um sacrifício humano, mesmo descobrindo que é uma pixie, ou seja, um ser mágico, para salvar uma corte da escravidão. Ao longo da história, esse acordo vai se revelando em segredos, tramas escondidas, descobertas desconfortáveis e luta entre seres que não têm escrúpulos e limites. A gente se pega curioso e maravilhado com as descrições, mesmo que fique claro que toda essa magia cobra um preço, e também tem o fato da impiedade desses seres. É uma história bem construída, com personagens complexos e sentimentais, e eu sempre exalto o quanto eu gosto da escrita e da ambientação que a autora cria. Para ele, eu dei 5 estrelas. Terceiro lido do mês foi a continuação, Valente, e por ser o livro que eu menos gostava da série e da autora, eu estava curiosa para saber como seria minha experiência de releitura, e foi muito boa. Acompanhamos a Val, que depois de saber que a sua mãe se relacionava com seu namorado, decide sair de casa e mudar totalmente sua vida e sua rotina. Ela conhece outros adolescentes que vivem na rua e interagem com seres mágicos que ela desacredita que existem. Para provar a si mesma, ela acaba se envolvendo com eles, com a parte mais destrutiva da sua magia e mistérios de assassinatos entre as fadas. A história é bem desenvolvida, as personagens também, e como no primeiro livro, uma teia vai sendo tecida desde o início do enredo, com pequenas informações que depois se tornam cruciais para resolver o suspense. Sobre o aspecto que me fez não gostar do livro na primeira leitura, dessa vez eu interpretei de um modo muito diferente e percebi críticas sociais que a autora quis trazer sobre temas bem importantes. O pouco de romance que tem no final também enriquece a história e como isso faz com que a protagonista tenha força de vontade para se reerguer e vencer medos e superar limites. Para Valente, eu dei 4,5 estrelas. Quarto lido do mês foi A Princesa Perdida de Oz. O livro começa com o desespero das personagens na Terra de Oz, já que muitas coisas desapareceram, e 2 grupos se dividem para procurar as coisas perdidas. O primeiro, que procura a Ozma,
e o segundo que procura uma bacia que faz cookies perfeitos, e esses personagens são da nova terra apresentada aqui, que é a Terra dos Zips. Ambos conhecem novas terras e depois se juntam para ir atrás do Ugu, o sapateiro, que ganancioso queria se tornar o governante de Oz e roubou tudo mágico que poderia ajudá-lo. As personagens principais vencem muitas dificuldades, várias lições são aprendidas aqui, como por exemplo, como ações ruins têm consequências inevitáveis e também o poder do arrependimento, do perdão e da amizade. Para ele, eu dei 4,5 estrelas. O quinto livro do mês foi Reino de Ferro. Esse terceiro livro da série dos contos de fadas modernos eu estava bem animada para ler, porque o protagonismo volta a Kai e a Robin e são meus personagens favoritos dessa trilogia. Acompanhamos o Robin exercendo a sua soberania que conquistou no primeiro livro, sendo o rei da corte noturna, e a sua luta contra a corte luminosa. O Corny odiando ser humano, amando e temendo as fadas ao mesmo tempo, se apaixonando por um dos personagens que apareceu em Valente. E Kai se adaptando à sua vida de fada, suas dúvidas sobre a ligação com os humanos e como contar à mãe sua verdadeira forma e os perigos da sua relação com o Robin. Assim como os outros livros, é um livro com muitos acontecimentos, surpresas e revelações. As artimanhas e magias do mundo das fadas continuam sendo um aspecto que chama a atenção e nos cativa, e a finalização da série é muito boa e coerente. Se você espera uma narrativa inteligente e fascinante, eu recomendo a leitura, e para ele eu dei 5 estrelas. O sexto livro do mês foi From the Wizarding Archive. Eu estava de olho nesse livro desde antes do lançamento e, para minha alegria, uma edição com os volumes 1 e 2 completos estão disponíveis no Kindle Unlimited. É um livro para quem já assistiu e ou leu todas as produções de Harry Potter, porque tem informações adicionais do universo e por isso é cheio de spoilers. Desde o prólogo da atriz que fez a Luna Lovegood, eu já gostei bastante do livro, porque além dela falar um pouco do que ele trata, ela também fala da importância que releituras têm para ela, como por exemplo dos livros de Harry Potter, e como ela vai aprendendo com o tempo cada vez mais coisas. Depois disso, o livro vai tratando de diversos assuntos do mundo mágico, como o passado da Lilian e do Tiago, histórico de famílias conhecidas, o ofício de fazer varinhas, de onde vieram as ideias para nomes e lugares, histórias alternativas que fizeram parte da construção do enredo e muito mais. Algumas dessas informações estão presentes em outros livros adicionais que eu já li, como a trilogia de histórias de Hogwarts e o Almanaque Mágico, mas como sempre, que tenho ligação com esse mundo, foi uma leitura incrível que me fez vontade de assistir e reler tudo novamente e também me fez sentir em casa e sofrer quando eu termino de ler. Mas de qualquer forma, eu adorei o livro e para ele eu dei 5 estrelas. O sétimo livro do mês também foi uma releitura, porque eu pretendo ler a continuação no próximo mês, que foi Better Than the Movies. Ele é o meu romance favorito, então eu estava bem animada para fazer essa terceira leitura. E foi muito legal a experiência de reler esse livro, que me faz sentir que eu estou assistindo um filme da sessão da tarde e traz toda essa questão do aconchego, do romance. O casal é muito bacana, a história se desenvolve muito bem. É claro que no final tem uma parte em que eu não gosto tanto, que a protagonista toma ações e decisões que eu não aprovo, mas ainda assim é um livro com uma experiência muito legal de leitura, muito fluida, divertida, com acontecimentos memoráveis, e me fez ficar ainda mais ansiosa para ver o que vai acontecer com os personagens principais na continuação. Para ele, eu dei 5 estrelas. O oitavo livro do mês foi Bom Dia Tristeza, que é um livro curto, mas com uma história bem desenvolvida, profunda e atrativa. Acompanha Cecily, que está em um período de férias com seu pai e a namorada dele em total liberdade, quando uma amiga de sua mãe chega e muda tudo. Toda a naturalidade é impedida e modificada. Cecily e seu pai têm uma personalidade muito parecida e ambos valorizam a independência e os prazeres da vida, e quando isso acaba, a protagonista vê a necessidade de resgatar esses sentimentos.
Na minha leitura desse livro, eu tive interpretações diferentes do início ao final. Primeiro, eu pensei muito sobre como os personagens principais focavam muito em desejos momentâneos, mas depois eu percebi que era importante cada um ter o seu jeito e ter experiências que eles mesmos escolhem e não o que o outro quer pra você. Esse livro fala justamente dessa dualidade, tanto de pensamentos quanto de jeito de ser. E esse livro, especificamente da literatura francesa, tem um ritmo, uma narrativa e um sentimento diferente. Senti muita realidade e profundidade nesse livro e me pareceu algo real pela forma com que tudo acontece e pelas lições que ele faz a gente refletir. Para ele, eu dei 3,5 estrelas. Meu último lido do mês foi o Corcunda de Notre Dame. Eu adquiri essa edição da Penguin e logo no início eu já gosto muito dos livros, porque eles têm um prefácio muito interessante, com críticas muito interessantes, e fala de modo geral sobre o autor, o período literário que ele escreveu, as suas referências, então no início eu já achei bem interessante. O estilo do autor, inclusive, é bem diferente do que eu esperava. Ele gosta de descrever muito e fazer muitas minúcias, por isso algumas partes do livro se tornaram um pouco desinteressantes e também não foi uma leitura tão fluida. Foi uma experiência diferente do que eu esperava e não vai ser um clássico que eu adoro tanto quanto alguns outros que eu já li e já gravei vlog de leitura aqui no canal, mas ainda assim é uma leitura bem interessante porque tem críticas sociais muito importantes, como por exemplo, a aparência versus o íntimo da pessoa, como as pessoas julgam por fora quando por dentro elas são totalmente diferentes, os preconceitos sobre isso, sobre vários outros aspectos sociais também, os interesses pessoais das pessoas e como isso fica acima de qualquer outra coisa, como a justiça, e a crueldade da sociedade. O autor foca muito em arquitetura e história também, é uma parte do estilo de escrita dele que também eu não esperava. E os personagens são muito complexos, a história é muito desenvolvida, ela tem diversos núcleos e diversas partes, então é um livro complexo e que essas críticas sociais ou pensamentos do autor nem sempre estão expostos e precisam de uma reflexão um pouco mais demorada. Caso vocês queiram ver mais sobre os meus pensamentos do livro, eu já gravei um vlog de leitura para vocês, que já está disponível aqui no canal. E essas foram as minhas leituras do mês de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado de saber um resumo do que eu achei de cada uma delas. Lembrando que já tenho alguns vlogs de leitura aqui no canal dessas leituras. Outros vão sair em breve, então não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder. Também me acompanhem nas outras redes sociais, porque eu posto as resenhas no Instagram, no Scoob, também posto marcações no TikTok. Então as minhas outras redes sociais estão sempre na descrição do vídeo e no final também. Fiquem à vontade para me acompanhar por lá. Até breve!